Olá, seja bem-vindo ao canal Livre da Religião. Você está num canal que vai trazer a verdade do Pai, do Criador dos céus e da terra, que está oculta até você. Então fica até o final do vídeo. Desde já eu te peço, se inscreva no canal, deixa teu like, teu comentário produtivo e ora ao Pai, ao Criador dos céus e da terra neste momento, que derrame sobre a sua vida o Espírito da verdade, o Consolador que o mundo não conheceu e não conhece, mas que você receba neste momento o Espírito da verdade e seus ouvidos espirituais sejam abertos para entender o que o Espírito tem a te falar. Vamos falar sobre Mateus 3, capítulo 1 em diante, a pregação de João Batista no deserto. João Batista foi o último profeta antes da vinda do verdadeiro Salvador e Messias dessa terra. João Batista era primo do verdadeiro Messias e Salvador. E naqueles dias apareceu João Batista. É muito possível, e eu acredito, que esse não era o nome verdadeiro dele. Lembre-se, o sistema religioso traduziu da língua hebraico e aramaico para o grego, depois para o latim, e daí do latim veio até a Bíblia no português, pelo padre João Ferreira de Almeida Neto. Então essa Bíblia que você tem em suas mãos, ela está com esses nomes aportuguesados. Por exemplo, João Batista, Jesus Cristo, Maria, José, Pedro, Paulo, Mateus, Tiago, esses nomes são nomes aportuguesados. Não eram os nomes verdadeiros desses personagens há 2000 anos atrás, porque eles viveram numa época, numa localização onde a língua era o hebraico e o aramaico e o latim e alguma coisa de grego. Então, assim, quase que impossível alguém que se destacava, que falava fluentemente português. Até porque a nação de Portugal, para você que está me ouvindo, ela não tem nem 1000 anos ainda, nem 1000 anos completo. E o Brasil foi descoberto há pouco mais de 500 anos. Então, meu querido, minha querida, comece a abrir a sua mente, sair da religião. Esses pequenos detalhes fazem com que você vá rompendo esses laços, essas algemas, essas cadeias que a religião te amarrou. Mas vamos seguir aqui conforme está na tua Bíblia, chamar ele de João Batista, para que você entenda. Então, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Ele sabia que o Messias estava chegando, já estava ali, já tinha idade já para começar o seu ministério, e aí João Batista ele vem na frente, porque isso daqui, essa passagem, ela havia sido falada pelo profeta Isaías lá no Velho Testamento. O profeta Isaías falou: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do meu Senhor, endireitem as suas veredas. Ou seja, João usava roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro. O alimento de João Batista era gafanhotos e mel silvestre. Puro, alimento puro. Era, como vamos dizer assim, um alimento saudável daquela época. Então, os moradores, mas voltando aqui um pouquinho, veja que João Batista, como era o último profeta antes da vinda do Salvador, ele não estava ostentando riquezas e pedindo dinheiro. O que hoje acontece dentro dos templos religiosos, dentro da religião, é essa ganância, essa loucura, esse desespero para que você leve dinheiro. Você realmente está na religião, é um escravo.
Você trabalha o mês todo para você levar o dinheiro de oferta, o dinheiro daqui, o dinheiro do dízimo, o dinheiro disso. Tudo isso é uma escravidão para a tua vida e você precisa se libertar disso. O Criador dos céus e da terra, o verdadeiro, ele não precisa do teu dinheiro. Ele não habita nos templos feitos por mãos de homens. Ele não está lá. Ele não está lá no templo. Então, quem está lá não é o Criador verdadeiro dos céus e terra. É o impostor, o Deus deste mundo, te mantendo na prisão espiritual e ainda pior, fazendo com que você patrocine com seu suor, seu trabalho, a mentira, a divulgação da mentira. João Batista aqui ele aparece de uma forma humilde mesmo, ensinando a verdade do Pai, literalmente. E as pessoas vinham de vários lugares, de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região em volta do Jordão, iam até onde eles estavam. As pessoas eram carentes de ouvir as palavras do Pai, do Criador. Por quê? Porque nesta época, meu amigo, minha amiga, que predominava era a Torá, isso mesmo. E a Torá, ela era ensinada no templo, na sinagoga, e os pobres, aleijados, doentes, enfermos, moribundos, leprosos, essas pessoas que não tinham a menor condição financeira, não tinham acesso a esse ensinamento. E ainda bem, graças ao Criador dos céus e da terra, por esse motivo que o Salvador diz: deixai vir a mim os pequeninos. Ainda bem que os pequeninos não foram destruídos nem contaminados pela Torá. A Torá, literalmente, é uma maldição, meu amigo, minha amiga. Mas isso é coisa para um outro vídeo. Então, esses moradores de várias redondezas vinham até onde João Batista estava, confessavam seus pecados para João Batista e eram batizados na água por ele, nas águas por ele. Ele fazia o batismo da imersão para a remissão dos pecados. Simples. É esse batismo hoje que a religião faz com você. Quando você começa numa determinada seita religiosa, você, mesmo que já tenha sido batizado em outro lugar, você precisa de novo se batizar e aceitar novamente o mesmo Jesus Cristo. O mesmo Jesus. Sim, é o mesmo. Se você sair de uma igreja, você vai para outra, você é batizado, lavado nas águas, você toma aquele banho e aceita de novo Jesus Cristo. Que tipo de coisa doida é essa, meu amigo, minha amiga? Então ali João Batista, ele realmente estava fazendo o batismo nas águas para remissão dos pecados. E, de repente, veio até ele os fariseus e os saduceus. Quem eram os fariseus e os saduceus? Eram os doutores da lei, da Torá, daquela época. Então, eles vieram até eles não, preste bem atenção, eles não ensinavam as pessoas, os pobres, os pequenos, os humildes, os doentes, os leprosos, os aleijados, eles não ensinavam, eles tinham nojo dessas pessoas. Eles não abriam a Torá para essas pessoas. Mas, como João Batista começou a ensinar essas pessoas, agora essa raça de víboras, fariseus e saduceus, guardadores da Torá, que fique bem claro, guardadores da Torá, eles sepulcros caiados, né? Mortos por dentro, eles vinham agora para quê? Para ver o que João Batista estava ensinando. Porque eles aguardavam o Elias dele, o sanguinário Elias. Eles aguardavam Elias, então eles agora achavam que o João Batista era o Elias reencarnado que eles aguardavam. E João Batista, vendo que eles estavam ali, falou: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Que ira é essa que está por vir? A ira do Messias, do Salvador, porque o Salvador vai falar e pregar totalmente contra os fariseus e os saduceus, contra a Torá.
É isso mesmo, meu amigo. Você foi desde pequeno ensinado que a Torá e o Salvador, ou seja, não, a Torá e o Salvador não tem nada em comum. Está ouvindo judeu messiânico, está ouvindo o cristão. O verdadeiro Messias que veio não veio para guardar Torá. Ele não veio guardar Torá. Então agora João Batista está deixando bem claro para esses saduceus e fariseus aqui. E ele vai mais além, ele vai dizer que não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, o machado está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele estava falando do verdadeiro Messias e Salvador que já estava chegando, porque o Messias é 3 meses mais novo apenas do que João Batista. Então o Messias já estava chegando, já estava atuando, já estava fazendo sinais e prodígios e maravilhas e ensinando a verdade do Pai. Nada de Torá, nada de Torá. O verdadeiro Messias abominava a Torá. Então, meu amigo, minha amiga, aqui nesse versículo ele diz que o verdadeiro Messias que está por vir vai batizar com o Espírito da Verdade. Espírito da Verdade. Na sua Bíblia, com certeza está escrito Espírito Santo. Isso é outra blasfêmia, outra mentira satânica. Por quê? Porque convém ao sistema religioso fazer com que você seja escravizado, enganado por esse Espírito Santo, que na verdade é o espírito pagão, o espírito do mundo, o espírito do maligno, o espírito do anti-messias, e chamado Espírito Santo. Pode ver que Espírito Santo está na Igreja Católica, está na Igreja Evangélica, está em tudo que é denominação cristã, está o Espírito Santo. Então, ou seja, é o mesmo espírito do engano que está na Igreja Católica, que a pessoa está lá e sai da Igreja Católica, vai para a Igreja Evangélica, mas ela continua adorando o Espírito Santo. Por que ela não entendeu lá na Igreja Católica, então? Por quê? Porque é o espírito do engano, literalmente. Aqui o Criador está deixando bem claro que o verdadeiro Messias ele vai batizar com Espírito da verdade e com fogo. Então, ele tem nas suas mãos a pá e ele vai limpar o trigo do joio, vai separar o trigo do joio. Espero que você consiga entender, porque realmente o tempo passa muito rápido num vídeo assim. E é complicado de ensinar muitas coisas, de falar muitas verdades em poucos minutos. Então, nesse vídeo aqui, fica claro que João Batista, como o último profeta antes da vinda do Messias. Então, quando você ler Efésios 4:11, que diz que profetas, e você vai nas igrejas, nos templos religiosos, está lá profeta, pastores e evangelistas, tudo isso é mentira, meu amigo, minha amiga. João Batista, sim, foi o último profeta que veio antes do Messias. O Messias foi o pastor, o único pastor. Após o Messias ter morrido e ressuscitado, não tem mais pastor, não tem mais profeta, não tem missionário, não tem isso, não tem evangelista, não tem doutor, não tem nada. O pastor único é o Messias. Todos os que vierem depois dele são ladrões e salteadores. Então, o teu pastor na tua igreja que você vai é ladrão e salteador. Isso está na Bíblia claramente, que o Messias deixou bem claro. Eu sou o verdadeiro pastor. Os que vierem depois de mim são ladrões e salteadores. Eles não amam as ovelhas, eles só querem o dinheiro. Então acorda, você que ainda está na religião, está sendo enganado pela religião. Eu digo claramente, como falo em todos os vídeos que faço, se você morrer dentro da religião, sendo enganado pela religião, você não tem salvação, não tem desculpa, não tem perdão.
é fim, é game over, já era, não tem volta. Então o teu tempo é neste momento, que o Espírito da verdade possa falar ao teu coração e te despertar deste engano, dessa maldição de religião. Saia da religião e você vai começar a entender as coisas do alto, as coisas do Pai. Espero que você se inscreva no canal, deixe teu like, teu comentário e tudo de bom.